Dica fundamental, casais empreendedores aí que estão nos assistindo, não tenha armas em casa. Da mesma forma que, quando eu vou dar um feedback para um colaborador, para um líder, para alguém dentro da empresa, eu não chego e pá. O que é casar? É dividir a vida por inteiro. Nós vamos dividir o patrimônio, nós vamos dividir os perrengues, nós vamos dividir as vitórias, nós vamos dividir as derrotas. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, o outro é diferente de mim. Então fala, teve um desacordo ali, algo que incomodou na empresa, senta, conversa, fala, resolve. No seu casamento, senta, conversa, fala, resolve. Lá na frente a conta chega e a conta é alta, a conta é cara. Esse episódio é sobre uma das coisas mais poderosas para se ter resultados em negócios. Sabe qual é? Empreender em casal. E eu estou aqui com a pessoa que seria assim a convidada mais extraordinária do planeta Terra para poder fazer um episódio comigo aqui do Pode Acelerar. Até porque esse primeiro episódio ele é especial, porque é o primeiro episódio do novo estúdio do Pode Acelerar. Viu, Nação Empreendedora? Vem aí muitos novos episódios com muitos convidados e convidadas de honra e de peso. E tá aqui comigo a minha sócia na vida e nos negócios, Aline Marques, mais conhecida como Lilica. Ai, amor, que felicidade, tô muito feliz. Olá, Nação Empreendedora! Felicidade minha estar aqui estreando esse podcast que tá muito, 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 muito lindo. Vocês vão ver cenas dele por aí falando sobre esse assunto que eu tanto amo e que a gente vive, que é a nossa vida, né? Empreender em casal. Eu gosto, eu sou uma pessoa direta ao ponto, né, amor? Então, assim, para você dar, assim, o que é uma sugestão essencial para que um casal consiga empreender bem ali em casal? Aquela matadora? Pode ser uma matadora para começar com o pé direito. Tá bom, então dica fundamental, casais empreendedores aí que estão nos assistindo, não tenha armas em casa. Pronto, podcast encerrado, com essa daí você já segue a sua vida. Essa aí já valeu. Não, e é legal você falar isso porque às vezes as pessoas nos acompanham, né, um pouquinho na internet, nosso dia a dia nos stories. A gente tem um estilo muito de compartilhar a nossa vida, né, principalmente no meu Instagram. Eu gosto disso, né, de fazer a nossa vida uma inspiração, né, um referencial para as pessoas. E às vezes as pessoas podem ter um entendimento errado, assim, de que a gente não briga, de que tudo é maravilhoso, de que não existem situações de estresse, né? E sempre tem, todo casal tem, todo relacionamento tem. O que acontece hoje em dia é que a gente fala que que a gente não tem brigas mais, e sim alinhamentos, porque já chegou num ponto de maturidade, de alinhamento mesmo tão grande que não é mais, né, igual antigamente, de errar no tom, errar nas palavras, de dormir sem conversar, isso não existe mais. Então, por isso que a gente nem considera mais brigas, de fato, e sim alinhamento de casal. Mas teve, né? Teve Sim, com momentos, certeza. né? A gente fala que para viver nossa vida dos sonhos, a gente passou por alguns Pesadelos. pesadelos, né, amor? Eu pensei da gente conversar em duas pontas, assim, né? Primeiro, o casal, enquanto casal, no dia a dia da vida pessoal, e depois a gente falar do casal no dia a dia ali da empresa, e depois a gente falar dessa integração, né? Desses dois universos, vamos dizer assim, né? O que você acredita que foram, assim, situações ou pontos ou dificuldades que a gente teve que superar como casal, que sirva como inspiração para que os casais também possam superar aí as suas dificuldades? Olhando como casal, primeiro a nossa forma de tratar um ao outro. O fundamental, acho que foi descobrir o que era importante um para o outro, porque o meu perfil é completamente diferente do perfil do Marcos, e vice-versa. Então a gente precisou entender o que agradava o outro, porque às vezes eu fazia coisas que na minha cabeça estava ótimo, ia agradá-lo, e não, e para ele era ruim. E ele da mesma forma. Então, primeiro descobrir essa forma correta que faz o outro feliz e se alinhar mesmo de coisas que eram ruins para o nosso relacionamento. Por exemplo, o Marcos bebia e era algo que atrapalhava o nosso relacionamento, porque ele tinha um problema com isso.
A minha forma de ser, eu era uma pessoa mais tímida, mais introspectiva. Então isso incomodava mais o Marcos, porque ele queria que eu trabalhasse com ele queria que eu fizesse coisas, que essa timidez, essa era uma limitação para minha vida. Então a gente foi se ajustando, alinhando e se desenvolvendo as coisas que a gente via que impactavam o nosso relacionamento. Então nunca teve a questão de não, eu sou assim, não quero mudar. Na verdade, ali no momento de raiva, de briga, de discussão, tinha, né? Ah, mas eu sou assim, tem que aceitar na imaturidade e infantilidade, né? Mas a gente sempre teve o olhar de mudar, transformar aquilo que não é bom, tanto para o nosso relacionamento e para a nossa vida pessoal, porque uma coisa impacta, né? Se eu tenho alguma limitação, alguma coisa que é ruim no meu jeito de ser, isso vai impactar diretamente no nosso relacionamento. Eu vejo isso. Nós evoluímos muito, Muito, né, muito como amor? pessoas, É. logo como casal, logo como empreendedores Os sócios sócios. também, né. Então, para você que empreende em casal, é a disposição de evoluir. Eu acho que, ambos na relação terem ali a humildade de reconhecer e perceber que podem evoluir. É uma coisa que eu também percebo que você evoluiu muito e é importante para eu me sentir amado, é a questão de demonstração de carinho, de afeto, né. Quando eu conheci a Aline, por exemplo, ela não falava "eu te amo" para a mãe dela. E eu sempre achei aquilo um absurdo, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, e eu fui criado pelos meus avós, que é mais carinhoso ainda, né. E a Aline não falava "eu te amo" pra mãe dela. E eu falava: "Não pode, você tem que falar eu te amo pra sua mãe e tal", enfim. E ela sempre se abriu: "Nossa, mas eu tenho dificuldade, porque a minha mãe não fala pra mim". E aí eu lembro que uma vez eu dei uma dica: "Então escreve". E aí você deixou um bilhetinho, né. Como é que foi? Lembra dessa história, dessa primeira vez que você escreveu pra sua mãe "eu te amo", deixou ali o flores pra ela, como é que foi? Conta para o pessoal. A minha forma de demonstrar carinho sempre foi muito atos de serviço, que é o quê? Fazer as coisas pela pessoa. Então, pelo Marcos, preparar o café da manhã dele, separar a roupa dele, fazer coisas que o agradem, cuidar dele. Minha forma de demonstrar amor sempre foi E essa. eu amo isso, viu, gente? É a minha linguagem do amor preferencial, e já já a gente fala de linguagem de amor. E como eu não tive a criação de falar eu te amo, de ter essa forma de demonstração de carinho, assim, era uma dificuldade muito grande. Ao invés de pensar, né, voltando naquilo que a gente falou agora há pouco: "Ah, não, mas eu fui criada assim, mas eu não é o meu jeito, eu também amo". Olhando pelo lado, qual que é o certo? É falar "eu te amo" ou é não falar "eu te amo"? Amanhã a pessoa pode morrer, amanhã eu posso nunca mais ter aquela oportunidade. Então aí o Marcos me deu essa dica e eu fui lá e fiz, e escrevi um cartãozinho um dia para ela, com uma cartinha aí falando que eu amava ela e pê-pê-pê, e deixei lá um presentinho, uma flor, e foi meu primeiro "eu te amo". É, e Falado, escrito. e eu lembro que destravou para que a Aline fosse uma pessoa mais carinhosa, né, e ainda nisso de disposição para evoluir, né, eu parei de beber, então durante 8 anos da minha vida eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca e já tem bons anos que eu não coloco uma gota de álcool, e fazia muito mal para o nosso relacionamento, porque às vezes eu me excedia na bebida, e já falei besteira pra Aline, e já joguei coisas em casa, né, um copo, por exemplo, porque às vezes você, né, bêbado, você perde a cabeça. E eu percebi que aquilo era ruim para o meu relacionamento, e fui abandonando, mas não foi do dia para a noite. Aí entra um outro ponto que eu acho que é importantíssimo para casais, é um apoiar o outro. A Aline foi muito minha parceira, eu não parei de beber assim num estralar de dedos, foi um processo que eu fui abandonando, 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 e hoje eu já estou há muitos anos aí, sem beber. Então, ambos terem disposição para evoluir, mas ambos terem disposição também para apoiar um ao outro, né. E uma coisa que a Aline fala, quero que ela comente, é que do erro que às vezes tem dos casais ficarem muito somente acusando, alfinetando, né, amor? Eu vejo que esse é uma grande chave do sucesso do nosso casamento, porque a gente sempre
teve essas atitudes de incentivo um do outro. E eu vejo que isso partiu muito de você, amor, porque quando eu vinha com a minha listinha, de reclamações, ah, mas você isso, ah, mas você aquilo, ah, mas você tal, tal, tal. Quando você vinha, porque parece que você vem com essa listinha todo mês pra mim Não, até amor, porque hoje. tem coisas que tem sempre ali que te lembrar para você ir melhorando, né, se desenvolvendo, não cair ali na estagnação. Faz parte, né, evolução, melhoria contínua do empresário, do ser humano. Abrindo algo aqui do nosso relacionamento, eu falo assim, amor, você tem que reclamar de mim pelo menos uma vez por dia. Não, e muitas reclamações ela tem razão. Eu tenho razão, porque eu não vou abrir aqui para você quais são essas que se repetem, vocês vão concordar comigo, não vem ao caso. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá, do nosso alinhamento de um apoiar o outro. Então, eu vejo que sempre partiu muito do Marcos, porque ele sempre teve isso. Como ele é muito esperto, muito inteligente, então, quando eu trazia as críticas, ele falava, amor, mas você não tá olhando por esse outro lado, olha o quanto eu melhorei nisso, naquilo outro, e tal coisa. E eu vejo que isso também é muito importante, porque, de fato, a gente se esquece das coisas boas, das melhorias e das transformações. Então, isso de pontuar, olha, mas eu fazia isso, agora eu não faço mais, eu era assim, agora eu sou assado, e trazer, elencar essas melhorias. Mas esse alinhamento de não criticar, eu vejo muito, muito, muito casal fazendo isso. Começa a criticar, começa a falar mal, como se fossem ali inimigos. Inimigos, como se estivessem jogando contra. E o casal é um só, ele tem que jogar junto. Então, se você tá mal, eu tô mal também. Se você tem um defeito, esse defeito é meu também. Esse defeito não vai atrapalhar só você, vai atrapalhar nosso casamento, vai atrapalhar nossa vida, vai atrapalhar nossa casa, nossa família, nossa empresa. Então, eu, como sua esposa, você como meu marido, tem obrigação de ajudar um ao outro a superar aquilo, a ser melhor. Não é que o erro é do outro, não, é meu também, é meu problema. Então, a gente sempre teve muito isso de até atividade física mesmo. Teve períodos da minha vida que eu fazia e o Marcos não fazia. Tudo bem que esse período foi um pouco menor, né? Esse lapso de tempo aí. E esse período se inverteu, hein, Lilita? Se inverteu, porque hoje eu tô fazendo mais e você fazendo menos. Mas pegando esse ponto específico até de atividade física, né? Eu vejo casal que ele começa a criticar, mas você não vai, mas você não faz isso, mas você é preguiçoso, preguiçosa e tal. E só critica. Quanto mais você critica ali de forma pejorativa, criticando mesmo ali, falando mal, menos o outro tem vontade de fazer, menos você vai conseguir aquilo que você quer. Então, começa com seu exemplo e vai puxando a pessoa. Amor, vamos lá, vamos fazer atividade física, você vai ficar mais bem disposta, você vai se sentir melhor. Às vezes eu até reclamava do corpo, e ele trazia isso, mas de forma sutil, sempre pensando na melhor estratégia de conseguir aquilo que a gente precisa, que é o quê? Tá alinhado aqui na atividade física. E isso foi com tudo na nossa vida, a superação da bebida. Eu não cheguei e bati o pé, não, você não vai beber mais e ppp. Nós fomos trabalhando. Então, cada um tem sua. Da mesma forma que, quando eu vou dar um feedback para um colaborador, para um líder, para alguém dentro da empresa, eu não chego e pá. Então, com o marido, com a esposa, é da mesma forma. Eu tenho que ter o quê? Estratégia. Qual que é a melhor estratégia? Então, vou trazer, vou conscientizar, vou trazer os danos, vou trazer os benefícios, vou fazer perguntas para fazer a pessoa cair a ficha ali do quão ruim está sendo aquilo, de como seria a mudança, de que ela realmente precisa daquilo. Usar a habilidade de liderança de saber sensibilizar o outro, né? E muitas vezes a gente tem preguiça. Exato. Preguiça de usar essas coisas com o nosso E parceiro. às vezes tem ainda mais preguiça às vezes até mais com o parceiro, a parceira, do que às vezes com os funcionários, né? Então, com o funcionário, com o líder, eu vou lá, eu crio uma abordagem do jeito que eu vou trabalhar um ponto fraco da pessoa, mas em casa eu quero estar soltando os cachorros, eu quero estar dando cotovelada e não quero estar me adaptando ao outro, né? E eu gostei muito de algo que você falou, que eu cheguei numa conclusão com base no que você falou, que é assim: se um dos dois tem um defeito, aquele defeito é dos dois. Se um dos dois tem uma qualidade,
aquela qualidade é dos dois. Porque o que é casar? É dividir a vida por inteiro. Então, nós vamos dividir o patrimônio, nós vamos dividir os perrengues, nós vamos dividir as vitórias, nós vamos dividir as derrotas. Então, eu acho que os casais terem esse pensamento que você trouxe é muito poderoso, viu, amor? Porque isso impede que o outro fique, ai, mas meu marido não, meu marido tal coisa, minha esposa tal coisa. Peraí, se meu marido, minha esposa tal coisa, isso também é meu, porque a gente não divide o patrimônio inteiro. Do mesmo jeito que a empresa é reflexo do líder, o marido é reflexo da esposa, a esposa é reflexo do marido. Por isso que toda vez, sempre que vem palestrantes aqui no podcast, no Giants, que é nosso programa de desenvolvimento empresarial, enfim, sempre um bate-papo ali, quando é o homem, que ele é muito legal, muito gente boa, já teve pessoas que o Marcos conheceu e depois comentou comigo, fulano é super legal e tal, a gente tem que marcar de você ir lá conhecer, a gente marcar um jantar com a esposa, enfim. Eu falo, nossa, mas a esposa dele, geralmente eu conheço, né, são pessoas que eu já conheço, mas a esposa é muito mais legal. E é sempre assim, um é reflexo do outro, não tem como uma pessoa super legal, super disciplinada, super comprometida, enfim, ser casada com outra completamente diferente. Então, às vezes você olha, nosso exemplo, meu marido, o Marcos, bebe e faz feiura e tem consequências com aquilo. Alguma dessa feiura eu tenho. Não é a bebida, mas é outra coisa que eu tenho. Um é reflexo do outro. Vamos colocar então esse princípio para o seu casamento. O que um ou outro tem de defeito ou de qualidade é de ambos, né? E a gente parar de, a minha esposa é acomodada. Não, então eu também sou acomodado, porque aquilo é um atributo que está no nosso casamento, e tudo que tem no casamento é de ambos. É meio, tudo é dos dois, meio a meio. Teve filho, agora a gente tem o João Pedro, Pedro, né, amor? O filho é nosso, é meu e da Aline é meu, né? O filho não é mais da mãe, ou menos do pai, ou mais do pai, ou menos da mãe, assim como qualidades e defeitos também. Amor, a gente abriu caixinha de pergunta no meu Instagram pra galera mandar perguntas. E aqui, ó, a Elza de Florianópolis mandou uma pergunta que eu gostei, tá? Vou puxar a sardinha pra mim. Quais são as maiores qualidades do Marcos como empresário e como marido? Porque só falamos aqui de pontos de melhoria nosso, né? Mas deve ter coisa boa pra gente estar junto bem, né? Há 13 anos aí que você já me aguenta já, né, amor? São as qualidades dele e eu sempre falo isso até nos palcos aqui do Grupo Acelerador, nas nossas imersões, porque são coisas que eu realmente admiro muito, amor. E são os motivos que me fizeram me apaixonar por você lá atrás, por aquele menino meio estrambelhado, mas que sempre teve todas essas qualidades presentes aí, que é a sua determinação e o seu comprometimento. Você é extremamente comprometido quando você decide uma coisa e determinado, você vai até o fim, você não vai fazer aquilo mais ou menos bom, você vai fazer extraordinário, você vai fazer muito bem, você vai dar o seu melhor e não importa o que aconteça. Isso você é em tudo, no tênis, no trabalho, no nosso relacionamento, quando você decide alguma coisa. Você é extremamente amoroso, é uma pessoa muito amorosa, carinhosa. Você reconhece muito os seus erros, você tem muita facilidade. Você erra, mas cai a sua ficha depois que você errou. Você é o primeiro e rapidamente a ir lá pedir desculpa, pedir perdão, falar que errou. Então, esse é muito lindo. E. Tem várias. Comprometido, disciplinado, amoroso, tem um coração muito bom. Você é muito. Às vezes eu falo que o Marcos é até ingênuo, que ele não pega a maldade, a malícia das pessoas, porque você realmente vê sempre o lado bom, o lado positivo, o coração das pessoas, você acredita sempre no melhor de todos. E no dia a dia da empresa, assim, o que você vê de boas características e qualidades? A sua liderança, você é um grande líder, você é muito sábio nas palavras, nas decisões, muito inteligente, o homem mais inteligente que eu já conheci, já vi grandes empresários, viu, na minha vida inteira, muitos.
Deixa eu pensar o que mais aqui que se destaca muito em você. Mas foi uma boa lista aí, Foi uma boa lista. Eu até fui crescendo na cadeira aqui, né? Eu também quero É porque dentro do que eu falei o amplo. Entram várias coisinhas dentro disso. que ajuda tanto no casamento quanto na Sim. empresa ali, né? E também quero reconhecer suas qualidades, né, amor? Acho que a sua grande qualidade é a sua capacidade de ter discernimento. Eu até falo nos nossos palcos também, né, que talvez eu tenha um pouco mais de bagagem profissional, mas eu erro às vezes. Eu erro em decisões, eu erro em tom de comunicação, eu erro em excessos, né? Então, às vezes eu me canso de uma coisa ou fico muito emputecido com uma coisa, e você não, você tem um discernimento, uma sabedoria para poder escolher os comportamentos e as palavras que eu raramente vejo você errar, 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 seja na escolha do que falar, seja na forma do que falar, seja na escolha de como se comportar, seja, então assim, você tem uma sabedoria, um discernimento, excepcional, e eu vejo que isso ajudou muito no nosso casamento, que você soube lidar comigo, Uhum. porque eu sou uma pessoa muito intensa, eu não sou uma pessoa fácil, né, e ainda mais há 13 anos atrás, quando a gente se conheceu, né, que eu era tinha uma cabeça super fechada, eu era até um pouco machista, eu tinha um monte de crença limitante, eu tinha vários comportamentos ruins, e você teve jogo de cintura, Hum. né, para poder lidar comigo e me ajudar a me desenvolver, né, a me inspirar. Por isso que eu falo que Deus colocou você na minha vida, porque eu era pobre, eu era feio, foi Deus mesmo que plantou uma luz no seu coração e falou: "Vou pôr essa menina para ajudar esse cara, porque ele tem um futuro ali na frente", né, amor? Deve ter sido Deus, né? Não, com certeza foi Deus, né, Bi? Vou pe Esses dias vendo as fotos antigas do Marcos, eu falei, amor, eu vi o poder de Deus na minha vida. Me cegou. Eu não te achava feio, eu te achava lindo. Olha isso aqui. Vou até falar pro time pôr na edição aí um antes e depois. Quem tá ouvindo esse podcast no Spotify, vai depois lá nessa minutagem no YouTube para você ver a imagem de antes e depois do Marcos Marques, que realmente é chocante. Eu despiorei agressivamente e com certeza eu não conseguiria ter despiorado tanto sem a ajuda dessa mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida, né? Uma outra qualidade muito forte sua, amor, que eu vejo que ajuda muito a nossa empresa, é a sua preocupação genuína com as pessoas, né. Você é a melhor anfitriã que eu conheço no mundo, assim, você tem um carinho, um capricho de querer fazer as pessoas se sentirem bem, né. Seja a nossa equipe, seja os nossos clientes, seja um casal de amigos que a gente está recebendo na nossa casa. Por exemplo, eu já vi você chegar ao ponto de ir alguém jantar lá em casa, de você descobrir as flores que a pessoa gosta e você pedir para o pessoal lá em casa colocar as flores que a pessoa gosta. Então, assim, um nível de capricho, de carinho, de querer encantar o ser humano, que é muito importante, que é até um dos valores da nossa empresa aqui, né, que é encantamento. E a gente vive hoje muito esse encantamento, em querer encantar o funcionário, em querer encantar o nosso cliente, e isso vem muito da sua essência. Tem até algumas pessoas em torno de nós que falam, né, a Aline é a rainha do encantamento ali, do grupo acelerador. Mas agora, amor, vamos falar de uma coisa que a gente sempre conversou muito na nossa relação, que é importante, que é a questão da linguagens do amor. A Uhum. gente já até começou a falar, né, um pouquinho disso, quando você disse, né, que a sua forma de demonstrar amor é cuidando, com atos de serviço. E existem 5 linguagens de amor, né? Atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, presentes E tempo e de qualidade. tempo de qualidade. E é muito importante que o casal pratique a linguagem do amor do outro. Só que nós, seres humanos, a gente tem a tendência, inconscientemente, a lidar com o outro como se o outro fosse a gente. Uhum. É porque tem até aquele jargão que a gente não gosta, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, o outro é diferente de mim. Trate as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Exatamente, perfeito. E aí a gente tende a lidar com o outro como se o outro fosse a gente, que é um erro. Porque às vezes o marido vai ter uma linguagem do amor
diferente da outra pessoa. E aí, se eu for praticar com o outro a linguagem do amor que eu me sinto amado, o outro não vai se sentir tão amado por mim. Então, a minha linguagem do amor preferencial é atos de serviço. E você já tem uma linguagem preferencial de amor, que é tempo de qualidade, né? Outra que eu vejo que você se sente muito amada é palavras de afirmação. Então, às vezes eu falo assim, amor, você fala muito bem, você é linda, você é maravilhosa. Aí você pega e fala assim, né? Ai, é mesmo, amor. Tipo assim, querendo que eu repita, porque aquilo Me faz bem. te faz bem, né? Então, se eu quisesse fazer você se sentir amada com a minha linguagem do amor primária, preferencial, atos de serviço, você não se sentiria ali tão amada. Eu fico né? até irritada de ficar É. fazendo as coisas pra mim. Às vezes ele vai e pega minha bolsa, eu fico lá caçando a minha bolsa, cadê minha bolsa? Me irrita. Exato, não mexe nas minhas Não coisas. mexe nas minhas coisas, não pega. Exatamente. Então, o casal tem que praticar, né? Tem que descobrir, primeiro, importantíssimo isso, descobrir ali qual a linguagem do amor de cada um, pra você praticar, pra você viver. Isso, e isso vem de um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor, que eu quero que apareça aqui na tela. Na descrição também a gente pode colocar o link para você comprar esse livro, mas é uma leitura que todo casal deveria ter. Então, minhas 2 linguagens do amor preferenciais é atos de serviço e toque físico. Daí vem a história do carinho, de eu ser tão carinhoso, né? Porque o toque físico é uma demonstração de carinho. Então, eu e a Lilica, a gente vai dormir. Se eu não der uma encostadinha nela, parece que eu tô sozinho, parece que eu tô na solidão, assim, né? E às vezes ela não. Por ela, poderia ter até uma divisória na cama, assim, que seria bom, né, amor? Se dependesse de você. Eu faço isso, mas depois que você dorme. Então, primeiro... Você faz a divisória. Aí o travesseirão grande que tem lá na nossa cama, você nunca percebeu? Não, sim, a porta é um Aí, ó, tá vendo? 10 anos de casados, dormindo juntos, 13 anos juntos, ele nunca tinha percebido. Então, meninas, esposas, mulheres, estratégia. Eu agrado meu marido do que é importante pra ele, toque físico, dormir agarradinho, ficar encostando ali, dormiu, já boto meu travesseiro separando a gente, que eu não gosto de nada triscando em mim pra eu dormir em paz. E pronto, ó, ele está aí há 10 anos feliz, nem sabia que isso acontecia. Sabia, mas também não tinha tanta consciência, né, amor? E o quanto isso é importante pra gente fechar esse assunto, porque no início, quando eu me casei, que eu contei aqui pra vocês, né, que a gente era imaturo, não tinha nossos alinhamentos, enfim, eu ficava extremamente irritada com isso, porque o Marcos ficava me pedindo, às vezes eu chegava da faculdade, enfim, ai, cadê minha janta? Como assim, cadê minha janta? Por que não jantou? Antes, quando não tava aqui, sempre já jantava lá na empresa, por que não veio jantado já? Já, então, separar, sabe, preparar a comida dele ali, separar a roupa dele para ele trabalhar, fazer a mala dele. Ah, amor, tal coisa, cadê tal coisa? Cadê meu relógio? Pega meu relógio para mim. Ah, meu sapato, pega meu sapato para mim. Eu me sentia mal com essas coisas, sabe? Eu tinha até pensamentos assim, imaturos, infantis. A gente se casou muito novo, tá? Nós somos jovens ainda hoje. É que nossos anos são tão intensos, é tanta coisa que a gente fala que um ano nosso equivale a 3, até 5 anos aí das pessoas menos aceleradas, né, amor? Menos aceleradas. Então, eu me casei com 22 anos, o Marcos tinha 27? 27, amor. 27 aninhos, eu 22. Então, hoje, naquela época, não, eu achava que era super evoluída, enfim, mas hoje eu vejo que eu era uma menina bobinha. Então, eu passava pensamentos assim, nossa, mas eu não casei pra ser empregadinha de homem. Não vou ficar aqui te servindo. Então, era esse tipo de coisa que passava na minha cabeça até eu entender. Peraí, mas é isso que faz meu marido feliz, sabe? E a gente tinha ali muitas discussões, desentendimentos. Ai, deixou aqui a roupa jogada, ppp. Quando eu fui analisar o que era importante, o que era fundamental, o que ia fazer ali diferença no nosso relacionamento, que eu comecei a perceber que isso era, sabe, tão pequeno e que isso fazia ele feliz, eu mudei essa cabeça de, estou sendo empregadinha, de estou fazendo meu marido feliz, estou servindo o homem da minha vida, meu parceiro, meu companheiro, e logo entrando naquilo que a gente falou, estou servindo a mim mesma, porque, né, estou trazendo a harmonia, a união aqui da minha casa. Então, hoje, claro, a gente já tem uma rede de apoio aí gigantesca, né, que na verdade eles vão complicando a minha vida cada vez mais, porque
já temos um quarto maravilhoso, com um tapete ali maravilhoso. Ontem me deparo lá com a governanta falando que vai comprar o travesseirinho de botar do lado da cama dele, quando ele desce para ele botar o pezinho no travesseirinho, que acabamos de ir para um super hotel luxuoso e tinha esse raio desse travesseirinho lá. Falei, não, gente, para com isso. Já foi os dois lá, já deram um high five. Então, assim, graças a Deus, hoje tenho o privilégio, né, de ter essa rede de apoio que me ajuda com esses mimos, e a gente vai aumentando cada vez mais a lista de mimos de senhor Marcos Marques, mas é a forma como ele se sente amado e cuidado, e eu sei que o toque físico para ele é importante. Então tá vendo que eu deixo, antes me irritava, eu não fazia, agora eu já gosto porque eu sei que eu estou fazendo ele feliz, e ele também com o meu tempo de qualidade, porque ele fala que eu acordo no modo slow motion ali, para tomar café da manhã. Então realmente eu tenho o meu slow motion, que eu tenho que acordar, olhar para a natureza, pensar em nada, contemplar, agradecer a Deus, até fazer o download na terra para poder falar alguma coisa ali de trabalho. Então hoje ele já se segura, eu vejo o olhinho dele assim, ó, às vezes o olho até pula, daquela vontade ali de já falar de alguma coisa no trabalho, mas ele se controla, ele respeita o meu momento, respeita nosso combinado de não falar de trabalho no café da manhã. Por quê? Porque ele sabe que isso é importante para mim, logo isso é importante para o nosso casamento, logo isso é importante para a empresa. Quando a gente casou, o padre falou, né? Vocês têm que fazer um ao outro feliz. E fazer o outro feliz é servir. E aí a linguagem do amor está na espinha dorsal disso aí. Para mim é muito difícil acordar e não falar de trabalho e evitar o celular para poder estar ali com a Aline, mas é importante para ela. Então eu aprendi a fazer, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então tá parado num jantar, por exemplo, só com ela, vivendo aquele momento ali com ela, sabe? Focando só ali nela, não navegando em outros assuntos, enfim. Eu até tenho um pouco de TDAH, né? Que já eu quero que a Aline conte uma história engraçada que aconteceu na nossa última lua de mel. Porque todo ano na nossa viagem de casamento, a gente viaja e chama de lua de mel. Já fizemos 10 luas de mel até hoje, né, amor? Depois explica pro pessoal também o que a gente chama de lua de mel. Mas é isso, é um praticar a linguagem do amor um do outro, é saber servir para fazer o outro feliz. E um dia eu cheguei e falei, amor, aqui em casa eu queria que fosse um hotel 5 estrelas. Eu queria ter um serviço aqui em casa como se estivesse num hotel 5 estrelas. E ela foi lá, e ela montou time, ela providenciou. Então hoje lá em casa a gente tem a governanta, tem a equipe de pessoas que nos ajudam lá em casa, tem umas 6, 7 pessoas na nossa equipe lá em casa. E lá em casa é uma empresa que ela toca, que ela é CEO, fora que ela é vice-presidente aqui do Grupo Acelerador, toca um monte de coisas também. Então, assim, ao invés dela, não, isso é frescura, Marcos, isso não, ela sabe ser flexível. É claro que também ambas as partes têm que ter o bom senso que tudo tem a dose certa. Eu não fico pedindo tudo pra Aline o tempo todo, né? Mas uma coisa ou outra que eu peço, ela tem o carinho de vir e me servir. Assim como a Aline também, ela tem a flexibilidade que às vezes a gente está numa viagem, ou num café da manhã, ou num jantar, tem algo muito importante da empresa para conversar. Se eu pôr na mesa, ela não vai ser radical, ponto, não, de jeito nenhum, não pode falar disso. Então, essa flexibilidade, essa sabedoria, esse jogo de cintura ali do casal, né? Mas, amor, conta aí, para provar que eu tenho alguma dose de TDAH, o que aconteceu nessa última viagem que a gente estava no Caribe francês, em Santar? Conta aí. A gente tava lá se arrumando pra sair, Marcos foi escovar os dentes, de repente ele começa a gritar, amor, amor, do meu lado, amor, 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 e o que foi? Ele, que pasta é essa? Aí eu fui olhar a pasta, sabe o que era a pasta dental, gente? Protetor solar. Tava escovando os dentes com protetor solar que tava em cima, assim, o tubinho parecia ali com a pasta de dente. É isso, gente, é conviver com o Marcos Marques aí nos bastidores, é esse tipo de coisa. Porque o protetor, aquele protetor solar pequenininho de rosto. Não era tão parecido assim. Não era tão parecido, eu sei, mas não era também um tubão, né? Deixa eu me defender. Era um... E é porque assim, eu sou uma pessoa acelerada, eu acho que eu tenho algum nível ali de TDAH, eu esqueço uma coisinha ou outra, tal, enfim, a esse ponto, né? Esqueço uma coisinha ou outra, de vez em quando, tipo hoje de manhã bota a calça ao contrário.
cometi essa pérola de escovar os dentes com protetor solar. Ah, lembrei de uma história engraçada sua também. Vou contar, viu? Para não ficar parecendo que só eu que cometo peripécias, né? A gente estava nos Estados Unidos, isso tem muitos anos, né? Uma das primeiras vezes que a gente foi pros Estados Unidos. E aí a gente foi jantar na Né? casa de um casal americano que eu conhecia do meu relacionamento profissional, e era a noite de Natal do Damian em Los Angeles, 2017, 18, alguma coisa assim. E era a segunda, acho que era a segunda vez que a gente estava nos Estados Unidos. Não, a Amor, primeira vez. não era 2017, a gente não era casado nessa época. Ah, é antes, A né? gente era noivo. A gente foi para Long Beach estudar inglês A em gente era noivo, isso aí foi em 2014. Nós 2014. casamos em 2015, Verdade. 2014. E aí fomos jantar na casa do Damian, tudo certinho, enfim. E aí deu o horário, né? Duas da manhã, a gente foi embora. Pegamos o carro lá no estacionamento do prédio dele. Aí chegamos para sair com o carro do estacionamento e a gente não sabia como abrir o portão. E o pessoal tava tomando vinho, se divertindo, e a gente não quis incomodar. Aí eu e Lilica chegamos ali. Pô, como é que abre esse portão? Vai embora. Como é que vai embora, né? Até que a Aline viu um botão, né? Um botão vermelho perto do portão. Ela falou: "Ah, é aquele botão ali, aquele botão ali." Aí ela desceu, foi lá, apertou o botão e não leu lá que tinha escrito fire, alarme, alguma coisa assim. Quando ela apertou o botão vermelho, achando que abriu o portão, começou um alarme no prédio inteiro. No prédio Estrondoso. na noite de Natal. Piscando as luzes. E o prédio piscando. E nos Estados Unidos eles são muito eficientes com essa coisa de incêndio, de alarme, né? E ela apertando o botão pra ver se desligava e não desligava. Amor, entra pro carro, volta. E eu, Aí eu estacionei o carro de volta, aí saímos correndo pra ir lá no apartamento do Dani. eu me escondi no carro, falei, pronto, vou ser presa aqui. Os elevadores desativados. Então a gente correu nas escadas. Eu me escondi no carro, você subiu sozinho. É verdade, é. E eu cheguei lá e falei: Damian, aconteceu isso e tal. Ele: vai embora que eu resolvo, vai embora que eu resolvo. Mas como é que vai embora? Como é que abre aquele portão? Aí ele pegou e falou: é só você chegar com o carro perto. Cheguei com o carro bem pertinho, tirando sem parar. Porque a gente ainda era muito da roça, assim, né? Não tinha contato com isso de, chega nem perto. existia sem parar, isso das cancelas de chegar com sem parar. Eu acho, né? Pelo menos em Goiânia na época não existia. Não lembro. E aí eu voltei, entrei no carro. Aí o amor, o Damian mandou a gente ir embora. E como é que abre o portão? É só chegar com o carro perto. Não, e o melhor foi, a gente chegou com o carro, o portão abriu. Não, e das pessoas, quando você subiu também, as pessoas descendo. As pessoas saindo do apartamento, gente com roupão, de gente toalha. com criança no colo, gente com toalha. Noite de Natal. E o prédio, tipo assim, cara, situação de filme. Aí eu e a Lilica saímos no carro, né? Na hora que a gente saiu assim na rampa do prédio, viramos para um lado da rua, do outro lado tava chegando o caminhão do bombeiro. O caminhão do bombeiro, um monte de gente na calçada, com criança no colo, com toalha, com roupão, com pijama, ou com taça de vinho. E aí a gente saindo fora, e eu lembro da gente falando no carro, né, amor, nós vamos ser presos. Nós vamos ser presos aqui nos Estados Unidos, a lei funciona. Tipo, a gente tá rindo aqui, mas foi muito tenso. Foi tenso, na época foi tenso. Foi muito tenso. E eu falei, amor, o Damian nunca mais na vida vai falar comigo. Nossa, queimamos esse relacionamento. E o bom depois foi que a gente ligou pra pedir desculpa e tal, não sabíamos onde enfiar a nossa cara. E ele, eu lembro disso, ele falou que tinha feito a mesma coisa na China. É verdade. Algo bem similar. Falou, não, tá tudo bem, fiquem em paz, eu já fiz algo bem similar na China. Histórias e peripécias aí. Resumo, né? Significa que o processo lá nos Estados Unidos de incêndio funciona muito bem aí, testado e validado, aprovado. Amor, agora vamos falar assim do casal no dia a dia da empresa. O que é essencial o casal empreendedor em relação ao dia a dia ali da empresa, no comportamento entre eles ou com funcionários, nas decisões? O que você pode ensinar sobre isso? Nossa, muitas coisas sobre esse assunto, né? Mas vou começar do que fez grande diferença para nós dois lá atrás. Enfim, quando a gente começou a trabalhar junto, os dois faziam de tudo. E ficava muito
bagunçado, ali os dois fazendo a mesma coisa, um pouco disso, um pouco daquilo, um entrando muito no do outro, então isso meio solto. Quando a gente fez as divisões de cada um vai cuidar do quê? Então, divisões de separação de tarefas com clareza. Você vai cuidar disso, disso e disso, e o seu departamento é esse e esse. Quando a gente fez isso, melhorou muito. Quando era só nós dois e depois quando a gente começou a ter funcionários. Então, esse alinhamento faz total diferença. E o profissionalismo sempre, né? Porque uma coisa sempre vai interferir na outra. Então, se a gente está mal como casal, a gente vai estar mal como sócio da empresa. Mas a empresa não pode pagar o pato. Se eu tive a irresponsabilidade de não resolver ali uma treta do meu casamento antes de ir para a empresa, eu não posso levar aquilo. Óbvio, eu não vou ter a mesma relação com ele, mas eu tenho que ser profissional o suficiente para não deixar a minha empresa pagar o pato. Então, não posso ter ações imaturas de alfinetar ele ou de não concordar com algo que ele trouxe ali, prejudicando a empresa, mas em prol ali daquela rixa que a gente está. Por isso que é tão importante você cuidar do seu casamento, né? Porque tudo vai se refletir. Vai se refletir. Se a gente está mal, se eu não gostei de alguma coisa, senta e resolve logo. Porque você tem a empresa para cuidar, né? O principal empreendimento é o É o casamento casal. antes do negócio. Isso é importante. E aí é perigoso, algo que muitos casais pensam, que tem que separar o pessoal e o profissional, porque, se tem que separar e o casamento está mal, e aí a empresa toca o barco normal, né? Ou se tem que separar e a empresa está indo mal, não pode afetar ali o casamento. E a gente acredita muito nisso, né? De buscar o sucesso nas duas pontas. Porque o pessoal vai afetar o profissional e o Total. profissional vai afetar o pessoal. Mas, claro, tendo a maturidade que você falou aí. Poxa, você não pode estar numa reunião com os seus líderes e aí vocês acabaram tendo ali um atrito no casamento na noite anterior, e aí um tá de bico com o outro ali naquela reunião, usando isso como um artifício porque não gostou do que o outro falou em casa. Aí faltou maturidade. Uhum. Então, vida pessoal e profissional integradas, mas ambos do casal sabendo usar o chapéu do profissional e o chapéu do pessoal nos momentos ali super adequados. Exato. E algo que eu vejo que é muito importante para nós também, que vira e mexe a gente tem, hoje no nosso nível de maturidade, não mais com aquela frequência que a gente tinha lá lembra que a gente sempre sentava uma vez por semana para falar de coisas da empresa? Porque acontecia no início da gente, tô no café da manhã, tô conversando. Tô no almoço, tô conversando. Deito na cama para ir dormir, tô conversando. E sim, você sempre vai falar de empresa em todos os momentos da sua vida. A empresa é um filho também. A empresa faz parte do seu casamento, faz parte da sua vida. Então, sim, você sempre vai falar. Mas você marcar estas reuniões, você fala das coisas mais complexas. Da mesma forma que você tem reunião ali com seus líderes, com seus colaboradores, com seus fornecedores, para fazer os alinhamentos, você precisa ter com seu sócio, seu marido, sua esposa também, para você alinhar esses pepinos maiores. Então, a gente, em muitos momentos, vamos falar de tal coisa, aí, tal hora, a gente fala de tal coisa, a gente senta ali e fala dos nossos tópicos, das coisas mais importantes da empresa, para não ficar levando isso só para os nossos momentos pessoais. E acaba que ali nos momentos pessoais, sempre vamos falar de empresa também, mas para a gente isso é saudável, a gente ama isso, a gente gosta disso. E eu acho que para casal que empreende junto, não existe você não gostar. Tem alguma coisa errada aí, você tem que entender o que é, o porquê que isso está te incomodando de você falar. Porque a empresa, hoje sendo mãe de um maninho, né? Sendo mãe de um maninho, porque eu falo que a gente sempre teve um filho, que é o Giants e o Grupo Acelerador. Mas agora tendo o João Pedro, né? Mais do que nunca eu vejo. Não quero ser mãe do João Pedro agora. Não quero ser mãe do João Pedro agora. Deixa eu esquecer aqui que eu sou mãe por um segundo. Não tem como. Não tem como eu esquecer que eu tenho uma empresa por um segundo. Não tem. Então, até levando isso para as férias, né? Que é algo que muita gente nos pergunta.
como a gente tem, graças a Deus, hoje o privilégio, o nível de maturidade tão avançado aqui da nossa empresa, né? Uma gestão ali, graças ao nosso grande líder que nos direciona aqui, que é o que ele ensina na imersão aceleradora empresarial. A gente usa muito também aqui no grupo acelerador, tudo, né? Óbvio, a gente aplica no nosso negócio, nos proporciona tirar aí muitas férias, mais de 60 dias por ano, e muita gente pergunta, trabalha nas férias, não trabalha, como que é? E a gente tem bem a proporção de 80-20, né? 80 férias, 20 trabalho. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter, porque não tem como eu falar, agora eu não tenho empresa, ó. Esquece aí, ninguém me liga, não resolvo nada, não falo um telefonema, não mando um e-mail, não troco um WhatsApp, então sempre vai ter, mas isso para nós é saudável. E no nosso casamento, depois que a gente passou a alinhar esses problemas maiores, tornou muito leve essas outras conversas ali do dia a dia. Eu tenho essa filosofia de vida, assim, nós temos, né? Nas férias, você vai trabalhar um pouco, um 80-20, 80% desfruta, 20% trabalha, e no dia a dia de trabalho você também vai desfrutar um pouco, porque a gente não pode ser feliz e desfrutar da vida só nas férias. Uhum. Então, no dia a dia de trabalho, 80% trabalho, 20% desfrute, quando você vai jantar com o seu cônjuge, quando você vai ter um final de semana, quando você vai ter um momento de lazer ali com os seus filhos, de manhã, nos momentos que a gente tem eu, a Aline e o João Pedro, é um momento de desfrute dentro de um foco de intensidade de trabalho. Quando a gente está de férias, o foco da intensidade é o desfrute. Quando a gente está no momento de trabalho, o foco de intensidade é o trabalho. Mas uma coisa invade o momento da outra. O que eu quero dizer aqui é, acabamos de voltar de férias, estamos trabalhando, tal, enfim, mas a gente tem uns momentos de casal, a gente foi na churrascaria esses dias, estar juntos, temos os momentos com o nosso filho, eu vou jogar meu tênis, então não é porque eu tô no foco profissional que eu não vou desfrutar da vida, assim como não é porque eu tô no foco de desfrutar nas férias que eu não vou trabalhar ali um pouco, né? E gosto muito dessa analogia que a Aline trouxe, que a empresa é um filho, e você não tem o direito de dizer, não, eu não tenho esse filho aqui durante 10 dias. Não dá, a gente não pode, como pai ou mãe do João Pedro, falar, não, essa semana não somos pais ou mães do João Pedro, se tiver um problema com ele, ele não pode nos acessar. Isso não existe. Assim como um dono ou dona de empresa sair de férias e falar, não, eu sou inacessível para a equipe. Claro que, por um outro lado, só ponderando isso, o seu time não tem que estar te levando coisas tão pequenininhas. Aí você não estruturou uma camada de gestão, um time de liderança, processos na sua empresa. Então, o que a gente trabalha nas férias são coisas que a gente realmente tem que trabalhar e que são essenciais, como, por exemplo, produzir conteúdo, lidar com outra decisão maior, mas coisas pequenininhas não vão invadir ali as nossas férias. E aí, vamos até aproveitar, Leleca, para convidar aí a audiência que ainda não fez o Acelerador Empresarial, vir fazer o Acelerador Empresarial. É a nossa imersão para donos e donas de empresa. O link está aqui na descrição. Você que está no YouTube, também está aparecendo um QR Code aqui na tela, e é uma imersão muito poderosa para você evoluir a gestão, a cultura, a estratégia, a estrutura da sua empresa. E para quem empreende em casal, tem um benefício adicional de fazer o acelerador, que o casal sai muito alinhado do acelerador empresarial, não é, Leleca? Muito alinhado. Então, vocês, casais empreendedores que trabalham juntos, tem mais de 10 colaboradores, precisam fazer imersão acelerador empresarial. É incontável a quantidade de depoimentos que a gente recebe de casais que fizeram a imersão, pararam de brigar, se alinharam, porque todas essas coisas que a gente está falando aqui, sabe, de desafios, de problemas, as fichas vão cair aqui, vocês vão conseguir entender o porquê de tudo isso, desses desalinhamentos, e ajustar ali as coisas da gestão da empresa para vocês conseguirem seguir ali uma vida juntos, né? De crescimento, não de briga, de desalinhamento, que na verdade aí você só vai caindo, né? Tanto no seu casamento como na sua empresa. Escute agora algumas falas e resultados de alguns casais empreendedores que fizeram o Acelerador Empresarial.
Realmente, antes de conhecer o acelerador e o Giants, a nossa vida era um caos. A gente tinha muitos conflitos e a gente não tinha divisão de papéis claras. Então esse foi o grande ganho. A gente conseguiu definir melhor os papéis, deixando a empresa mais profissional, estruturamos melhor todas as áreas e isso, claro, deu mais qualidade de vida, tanto para a empresa quanto para a nossa vida pessoal. Então nossos negócios melhoraram, nossa vida como casal melhorou e o mais incrível, ano a ano a gente cresce exponencialmente. A gente já atingiu mais de 10 vezes o faturamento. A gente está num ambiente muito favorável. São ambientes onde as pessoas estão focadas em alta performance, estão focadas em fazer também com que a família dela seja estruturada, porque muitas vezes a gente pensa na empresa só como um modelo para a gente poder ganhar dinheiro e ter lucro. Mas não é isso. Empresa é muito um estilo de vida. E aqui dentro a gente vê muito isso. Pessoas que têm um estilo de vida de ser empreendedor, empresário e de alta performance. Quanto vale para você, será, melhorar a vida da sua família, melhorar a estrutura da sua empresa, ter um casamento mais feliz, ter tempo para poder viajar e não só isso, viajar e usufruir, sem ficar o tempo todo no celular apagando incêndio. Então, eu não sei quanto vale para você, mas para mim se pagou muito e muito mesmo, só essas questões, além do lucro, né, que aumentou bastante. Eu era a cuida de pessoas, a que não queria entender essa coisa de processos, então eu vim totalmente cética. Ele que me arrastou. E eu falo para ele que eu agradeço até hoje, porque foi uma virada de chave para que eu realmente entendesse que a Monize fisioterapeuta já não estava mais em cena, era a Monize empresária, que aquele era o meu propósito. E graças a Deus a gente tem essa liberdade, tanto financeira e liberdade de tempo de viver com a nossa família, é graças ao Acelerador, ao Giants, a toda essa equipe que faz parte aqui. Você viu aí resultados de casais empreendedores, então não perca mais tempo. Clica no link da descrição do YouTube ou bate o QR Code aqui na tela e vem acelerar a sua empresa e o seu casamento junto com a gente. Dando continuidade aqui, amor, no que a gente está falando, né, sobre o casal na empresa, eu vejo que tem um ponto que a gente manda muito bem, sem falsa modéstia, que a gente nunca desautoriza um ao outro. Eu lembro que a gente teve uma conversa de alinhamento e muito do casamento é alinhamento, é acordos. A gente tem muitos acordos, né? Como o café da manhã, como esse que eu vou dizer agora de um não desautorizar o outro. Porque acontece muito assim, um líder vai lá e fala um negócio com a Aline. Aí eu acabo tendo uma ideia, às vezes, que é diferente do que o líder alinhou com a Aline. Aí eu vou lá e peço algo. Aí o líder pega e fala assim, não, mas a Aline me mandou fazer diferente. Aí eu pego e falo, não, então eu vou ver com ela. Eu não pego e falo assim, ah não, mas é para fazer assim, não Ou importa não, o que de a Aline jeito falou, nenhum. né? Ou, nossa, não, nada a ver isso que a Aline falou. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas levam a meias palavras. Então, vamos supor, um colaborador quer conseguir alguma coisa. Veio no Marcos, contou meia história da forma como queria ali as coisas. E o Marcos falou, não, tá ok. Só que eu vim e falei que não, porque eu levantei todos os fatos, e geralmente isso acontece muito, né? Porque eu sou aquela pessoa que eu levanto muito, eu sou de operações, né? Então eu levanto muito ali a fundo. E eu vi que não era o melhor, em que não. E que se o Marcos soubesse de todo o contexto histórico, ele também concordaria comigo. E aí, lá atrás já aconteceu, né? Da gente se estressar. Não, mas como assim? Que absurdo. Então, desautorizar o outro ali na frente das pessoas, de colaborador, enfim. Então, hoje a gente tem esse alinhamento muito, muito grande. Inclusive com o nosso time. A gente alinha muito. Se eu falei uma coisa, o outro falou alguma coisa, vai lá verificar. Não era responsabilidade nossa, é responsabilidade da pessoa que teve 2 direcionamentos de, Marcos, a Aline me passou isso, isso e isso. Como que eu sigo? Aí ele pega para ele, não, eu vou verificar com a Aline. Por quê? Porque ele precisa entender comigo e eu também preciso entender com ele. O que que fez levar ali aquela decisão diferente? E outra coisa também que a gente manda muito bem é a gente dá o exemplo para nossa equipe. Então, nunca no nosso time, com o nosso time, ou para não dizer nunca, se aconteceu, eu nem me lembro, mesmo de quando a gente era mais imaturo e começou a empresa alguns anos atrás, a gente nunca se estressou num nível feio.
na frente do time, de um erguer o tom pro outro, ou um ter um comportamento infantil e começar com generalizações do tipo, você nunca me escuta, eu nunca tenho voz aqui dentro, porque geralmente essas generalizações são argumentos infantis, que acontece muito em casal. Quando a gente não tem argumento, não tem repertório, a gente começa a dar dessa, né? Você não me ama, você nunca me escuta, a gente nunca faz aquilo que eu quero, é só você que tem razão, né? Isso às vezes aparece e que não é um bom argumento. Essa generalização geralmente é um excesso, e às vezes o casal erra nisso. Eu erro nisso, a Aline erra nisso, mas eu vejo que a gente erra nisso às vezes de você nunca, não sei o quê, no pessoal, no profissional, numa reunião com os líderes ou com o time e tal, enfim, a gente nunca caiu nessas alfinetadas um com o outro, nessas generalizações, ou errar num tom, ou começar a discutir um com o outro na frente do time, porque assim, o que a gente quer da nossa equipe? Profissionalismo e alinhamento. Então isso tem que começar com a gente. Sim. Por quê? Porque a empresa ela é reflexo dos donos. Então, se eu não tenho uma boa comunicação com a equipe, se eu não tenho um bom alinhamento profissional recapitulando aqui, errei, tá? Se eu não tenho uma boa comunicação com a Aline, se eu não tenho um bom relacionamento profissional com a Aline, como é que eu vou exigir que o meu time tenha isso também? Então, a gente precisa aí ter o princípio da coerência, né? Exigir das pessoas aquilo que a gente entrega na nossa relação. E o que eu vejo que é importante para isso é falar. Falar o problema. Falar o que incomodou. Comunicação, diálogo em tudo. Porque as pessoas, eu vejo que isso muito das mulheres também, viu? Esposas, empresárias, empreendedoras aí. Tem a mania de achar, mas ele sabe, mas ele sabe o que eu não gosto, mas ele sabe onde ele errou. Não, ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem bolinha de cristal, e mesmo que ele sabe, ele esquece. Homem é mais avoado, para não dizer mais bobo do que nós mulheres. Não, a mulher é um ser mais completo mesmo. O homem sem a mulher, ele é um prejuízo para a sociedade. Pelo menos no nosso casamento, na nossa relação como sócios, eu vejo que isso sempre partiu muito de mim. Então, aconteceu alguma coisa ali na empresa, em uma reunião, da nossa comunicação, enfim, que eu não gostei, eu vejo o momento mais certo. Às vezes vai ser na hora, às vezes não, às vezes é depois, mas eu chamo e resolvo aquilo ali. Aquela atitude sua, aquela fala, aquilo, eu não gostei por isso, me incomodou disso. E aí ele traz a visão dele. Amor, mas eu pensei dessa forma. Às vezes eu vejo que eu tô errada, às vezes a gente chega na conclusão que não, que é ele vê que ele não deve mais fazer aquilo, mas eu falo. Por quê? Porque lá atrás, quando eu não falava, ia virando bola de neve. E tudo de ruim que acontece, todo casamento que acaba, toda sociedade que acaba, não foi uma coisa grave, sabe? Às vezes se fala, traiu, fez tal coisa, tá, mas essa coisa grave, ela veio de um monte de coisinha pequenininha ali que foi deixando passar, sem alinhar, e virou uma bola de neve e acabou. Então, alinha, viu? Aconteceu alguma coisa na empresa que não gostou, que não deu certo, chama a pessoa para conversar. E antes, o que acontecia muito? A gente ia conversar e o Marcos falava, mas você não aceita tudo que vai falar, você não aceita, você não assume, não se abre para refletir, e é onde entra a evolução, o desenvolvimento da pessoa, né? Então, você tem que, se a pessoa tá te falando, tem uma frase que você fala, amor, que eu gosto muito, que é a mudança que você precisa está na boca das pessoas que você mais ama. Então, se você tem uma pessoa ali do seu lado que te ama, que tá falando alguma coisa ali recorrente, ouve. Abra a sua cabeça, abra o seu ouvido para ouvir o que é. Porque às vezes não é exatamente aquilo que a pessoa tá dizendo, exatamente aquele exemplo, mas alguma coisa na sua atitude, nas suas ações, tá fazendo ela ter aquele sentimento. Então aquilo tem uma verdade, tem uma razão, e vocês precisam entender juntos de onde está vindo isso, por que isso está acontecendo, que a gente precisa ajustar aqui, onde cada um vai abrir mão, vai relevar, de que forma, que caminho que nós vamos seguir juntos para isso não acontecer mais.
Então fala, teve um desacordo ali, algo que incomodou na empresa, senta, conversa, fala, resolve. No seu casamento, senta, conversa, fala, resolve, porque lá na frente a conta chega e a conta é alta, a conta é cara. A Aline trouxe muito isso para o nosso casamento e para o nosso relacionamento pessoal e profissional. Esse processo de pegar e resolver, porque todo problema grande começa pequeno. É o que ela falou, todo problema grave antes foi um problema menor, um problema que parecia irrisório, mas a bolinha de neve vai crescendo, 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 e eu não pensava assim, e a Aline me ensinou isso. Não, peraí, teve algo naquela reunião que te incomodou, ou teve uma fala no café da manhã que você não gostou, nós temos que falar, porque resolver uma bolinha de neve pequenininha, não vai ter estresse, vai ser fácil, não vai doer. Então, assim, é atacar a raiz do problema enquanto ele é pequeno, porque quando ele é grande, às vezes já criou uma ferida, ou às vezes até uma perda nessa relação, ou às vezes até a dissolução do casamento ou da sociedade, porque não foi resolvendo os problemas enquanto eles ainda eram pequenos. E teve algo que você falou que eu fiquei muito feliz de ouvir aqui, eu nunca tinha ouvido você falar, que foi algo do tipo assim, porque não tem como o casamento viver só de férias maravilhosas. E isso lá atrás era um ponto de atrito nosso, porque quando eu ia reclamar alguma coisa com o Marcos, a gente precisa ajustar isso, mas tal coisa não tá boa, mas a gente não tá tendo tempo nosso durante a semana e tal, porque nossa vida, hoje vocês nos veem aqui numa vida de sonhos, né, mas igual a gente falou lá no início, já tivemos muitos pesadelos. Então lá atrás a gente tinha 1, 2 férias no ano, no início era uma, né? E férias maravilhosas, mas eram no dia a dia ali era muito complicado, e levantava cedo, ia dormir tarde, e não tinha tempo nós dois, e não conversava, e não se alinhava, e era difícil, ia gerando atritos, e eu reclamava isso com o Marcos. E aí, na época da nossa maturidade, ele falava, mas você não pode reclamar, a gente tem uma vida maravilhosa, uma casa boa, come do bom e do melhor. Acabamos, quando voltava dessas férias, né, da nossa lua de mel, acabamos de voltar de férias maravilhosas, e eu sempre trabalhava na tecla de o casamento não vive de uma férias por ano, não vive dos feriados, né, não vive de final de semana, são todos os dias cultivando, todos os dias, seja num bom dia carinhoso, no eu te amo. O Marcos tem algo muito bonito que ele me ensinou, que eu gosto muito, que é nunca termina uma fala, uma despedida sem falar um eu te amo. Então hoje tchau, amor, tô indo pra empresa, beijo, te amo. Todas as vezes que a gente se despede, tem um beijo e o te amo. Então, isso vem muito do dia a dia, esse cuidado e esse alinhamento das coisas que não estão ruins. Não é uma vez por mês, não é quando eu viajar. Eu vejo que as pessoas ficam esperando muito o momento perfeito. Isso até na empresa também. Muitas pessoas ali para se alinhar, o líder com seus liderados, as pessoas no geral, né, tem essa mania de querer o momento perfeito, o cenário perfeito para sentar e fazer aquilo ali. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp, aconteceu ali uma comunicação errada. É uma mensagem, pô, amor, não gostei e tal, acho que não foi bom por isso, por isso, por isso. Amor, uma outra pergunta aqui que veio da Ellen de Cascavel, e a chegada do João Pedro, o que mudou na sua visão e no seu dia a dia profissional ali dentro da empresa? E eu quero pedir para você responder essa pergunta da Ellen, inclusive com o João Pedro aqui participando, né? Eu já até me desconcentrou aqui, Traz aqui, babazinha, traz o João Pedro, traz. Olha quem chegou, eu. Que figurinha da mãe. Pode Você quer um acelerar. microfone? Aí, ó. Fala no microfone. O- Fala, o- água. Água. Fala. De- Como é que é a raquete? Deixa eu pegar ele, amor. Aí você responde a pergunta. Te amo. Vem do papai. Bolinho. Vem. E aí, o que mudou depois dos caras aqui? Mudou tudo. Mudou a minha... olhando pelo lado da empresa, eu sou uma pessoa muito mais... palavras que eu uso para definir melhor, mais cautelosa, mais empática. Eu sinto que eu tenho muito mais sabedoria depois do João Pedro. Eu tenho um olhar melhor de resolução das coisas, dos desafios, dos problemas. Eu sou uma pessoa mais paciente,
Antes, às vezes, chegava um problema, eu já subia para a cabeça e eu tomava uma decisão burra, às vezes. Então, hoje, eu saio mais do sério. É difícil me tirar do sério depois do João Pedro, independente de que problema seja. Eu consigo parar, pensar, analisar. Eu sinto que eu sou mais carinhosa com as pessoas na empresa. E que é mamãe, que é mamãe. Quer mamãe, amor? Então Vem. muda tudo, né? Mas nossa E empreendedora você, amor? O que você sentiu que mudou depois do João Pedro? é o que você falou, né? Muda tudo, até descrever, é difícil descrever em palavras, mas hoje eu tenho ainda mais vontade de ser um homem exemplar no nosso casamento, Nossa, na isso nossa é. liderança. Eu tenho É. vontade, eu sou ainda mais presente para os meus erros. Você comentou, né, que uma das minhas qualidades é assumir o erro. Isso aguçou com o João, porque hoje eu sei que meus erros e minhas falhas, mesmo que apareça pouco de vez em quando, ele pode absorver, porque ele é uma folha em branco, né? Por exemplo, ele veio aqui agora, ele queria fazer barulhinho aqui no podcast e pegar na espuminha do microfone, porque ele viu o que a gente está falando aqui. Então ele captura tudo, né? Então hoje eu me vejo um homem mais presente, mais consciente, com mais vontade de errar menos, com mais vontade de ser mais bem-sucedido ainda e ser um homem ainda mais exemplar para o João Pedro. Poxa, que Né? TT, Chegou. TT. Essa parte é fundamental. A gente sempre fala, né? Quando a gente faz as coisas uma vez e ele já repete, ele já faz logo em seguida. Então a gente fala, antes, a gente já falava um pouco de quando você se torna uma. Não, na verdade, não é nem quando você se torna uma pessoa pública, é quando você tem uma empresa. Você tem que ser exemplo em tudo. Então, eu e o Marcos, a gente sempre falou, a gente não tem o direito de errar. Errar no nosso casamento, errar no nosso tom, errar nas palavras. Claro, você vai errar, e aí você vai lá, pede desculpa e você corrige. Mas depois do João Pedro, isso ainda mais. Porque se a gente erra, ele vai aprender isso. Se eu falo um palavrão uma vez, precisa de uma única vez. Ele vai repetir aquilo. Ele vai aprender aquela coisa errada. Se eu e o Marcos estamos ensinando para ele a seguir o caminho do bem, que ele não pode fazer coisa errada, mas a gente vai lá e para numa vaga que não é nossa. Ah, mas é rapidinho, é só um pouquinho. O que ele vai aprender? Ele não vai aprender com o que a gente está falando, ele vai aprender com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, depois dele também, isso nos trouxe ainda mais forte esse lado de eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que fazer o bem sempre, o tempo todo. É bem isso mesmo. Babazinha, pega aqui o João de Vem, volta. meu amor. Vai, Calma vai na mamãe. Mamãe vai te TT. Já. Aqui, ó. Gostou, João Pedro gostou, João Pedro gostou. E a gente quer aqui com esse podcast inspirar você a empreender melhor em casal, inspirar você a construir uma família, que é uma família que você vai ter muito orgulho lá na frente. Não é uma tarefa fácil, é difícil, é uma trajetória. Muitas pessoas, às vezes, erroneamente nos acompanham e acham que essa nossa vida dos sonhos caiu do céu, e não é. Sempre que você vê o sucesso de alguém, seja no que for, saiba que você está vendo a ponta do iceberg. Abaixo do nível do mar, tem muita coisa que compõe aquele iceberg. Você está vendo uma pontinha. E realmente eu e Lilica superamos os nossos pesadelos, as nossas adversidades e dificuldades, para que hoje a gente tenha a nossa vida dos sonhos e as nossas facilidades ali do dia a dia. E continuamos tendo os nossos desafios, porque a evolução, ela nunca para. Então eu continuo me evoluindo, a Aline continua evoluindo, e com isso a gente vem construindo a nossa família, construindo os nossos resultados e tendo a honra de inspirar outras famílias, outros empreendedores, outros casais a também terem resultados. Lilica, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou colocar um superpoder aqui no seu microfone e agora milhões de casais empreendedores no mundo vão ouvir a sua próxima mensagem. Eu quero que você traga uma próxima mensagem aí do coração, da alma, da trajetória. O que você diria aí como
uma mensagem poderosa para milhões de casais empreendedores que fossem ouvir. Manda ver. Vamos lá, falar um pouco do que eu converso muito com os casais empreendedores aqui na nossa missão Acelerador Empresarial e no Giants, nosso programa de desenvolvimento empresarial, que é de se lembrar que tudo que hoje é ótimo, é bom, um dia foi ruim. Então, de você não se comparar, não compara o seu relacionamento, porque isso vai te fazer perder, vai drenar sua energia, te fazer perder força. O nosso relacionamento hoje, se ele tá num nível ótimo, ele já foi péssimo, ele já foi ruim. Isso com tudo na vida, todas as habilidades. O Marcos hoje é um excelente trainer, mas ele já foi um trainer ruim, que não tinha tanta habilidade ali de palco. Isso tudo na nossa vida e todas as pessoas, tudo de bom que existe, né? Teve o processo ali, o péssimo, o ruim, o mais ou menos, o bom, o ótimo, o extraordinário. E a hora de começar é sempre agora. Então, se você está numa sociedade que não está tão boa, se a sua empresa não está indo tão bem na gestão, se o seu casamento não está indo tão bem, a hora de você começar é agora. Agora, começa, vai lá, faz, senta, conversa, ajusta, não deixa nada passar ali. O diálogo, ele é muito, muito poderoso entre o casal, para tudo, né? Seja para a empresa, seja para o relacionamento ali, marido e mulher. E o ponto fundamental, Deus na sua vida. Eu vejo que depois que eu e o Marcos ali, a gente se uniu de mãos dadas e colocou Deus como o centro da nossa vida, tudo mudou. Porque não existe outro caminho senão o caminho de sermos pessoas cada vez melhores, de honrar a vida que a gente tem aqui, tudo de bom, todas as graças e bênçãos que nós temos, honrar isso e devolver sendo a melhor mulher que eu posso ser, a melhor filha que eu posso ser, a melhor empresária que eu posso ser, a melhor mãe que eu posso ser. E ajustando isso a cada dia, né? Assim como a empresa é uma eterna é um eterno ajuste de parafuso ali, ajuste da engrenagem, girando o PDCA dia após dia na nossa vida, no nosso casamento também de que forma que eu posso ser melhor hoje para o meu marido, de que forma que eu posso ser melhor hoje para mim mesma, de que forma que eu posso ser melhor hoje para as pessoas dentro da minha casa, para o meu filho, para as pessoas com que eu me conectei, o que eu posso, de cada relação que eu tive, que eu tenho no meu dia, o que eu posso agregar na vida daquelas pessoas, para que a cada contato que elas tenham comigo, elas saiam ainda melhores. Quando eu tenho o pensamento dessa forma, eu sempre vou dar o meu melhor para o meu casamento, o melhor para a empresa. E lembra que para você ter uma empresa bem-sucedida com o seu sócio, seu marido, você precisa ter um casamento bem-sucedido. Então, cuide dele nos mínimos detalhes. A minha mensagem poderosa não será com palavras, será com uma atitude. Porque eu preparei uma declaração para fazer para a Lilica. Se quiser aqui, meu amor. Aí. Vai pegar aqui no microfone? Vai, nós estamos com o microfone aqui, ó. Colocou o microfone na Lilica? Lá. Dá mão. São 13 anos que estamos juntos. Mas parece que você tem 1.300 anos de sabedoria e parece que eu tenho 13 milhões de motivos para amá-la. E apesar de você ter centenas ou milhares de anos de sabedoria, a sua beleza é de uma menina de 17 anos. Você, meu amor, é madura e bela na mesma idade. Você é brilhantemente dual. Você brilha em seu discernimento, mas também em sua aparência. Porque você é assim, maravilhosa por dentro e por fora. Se Deus me obrigasse a ficar com uma única coisa na face dessa terra, essa única coisa seria você. Você sabe que você é tão importante para mim que você está até acima do nosso filho. No dicionário, não existe uma palavra capaz de representar o meu sentimento por você. Então eu fecho essa declaração com a expressão que mais se assemelha ao que eu sinto por você. Eu te amo. Que lindo! Na nossa correria eu queria ter escrito uma cartinha, mas não deu, eu escrevi. Igual no Instagram.
Obrigado pelo podcast. Me amei. Vamos sentar aqui pra gente finalizar. Aprenderam aí, maridos? É isso, viu? Curte, compartilha, comenta, deixa seus aprendizados. E o que vai mais fazer eu e Lilica ficarmos felizes é que você cada vez mais tenha uma família e um negócio de sucesso, né, meu É amor? isso aí, é o que a gente deseja aí para toda a nação empreendedora, casais empreendedores. E, por favor, vocês, casais empreendedores que vierem para a Imersão Aceleradora Empresarial, fala para qualquer pessoa do nosso time que você assistiu esse podcast, que você quer bater um bate-papo comigo, vou estar aqui à disposição para a gente trocar uma ideia aqui nos intervalos, no horário de almoço, tá? E ó, Lili que é uma grande conselheira de casais, né? Amor, eu vou falar 1, 2, 3 e você solta. Acelera. Pode acelerar. Pode ser? acelerar. Aliás, eu vou soltar pode e você acelera. Acelerar. Tá bom? Mas vamos fazer a contagem juntos? Vamos. Quando eu falar já, 1, 2, 3, eu solto pode e você acelerar. Tá. Beleza? Já? 1, 2, 3, pode! Acelerar!